E teve uma postagem no Instagram da editora Boitempo, uma editora conhecida por publicar conteúdos marxistas e tal, que foi sobre distopias. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. A gente vai passar por cima, porque é uma postagem longa, é um resumo de uma postagem no blog deles, então eu não vou passar por tudo, mas teve uma resposta do Ale Santos, escritor de ficção científica, influencer também, e ele me autorizou a fazer um react de um Reels dele, que foi uma resposta a essa postagem. Então, enfim, para quem tá fora do rolê, essa polêmica vai e volta, tá? É uma polêmica que tem entre a galera marxista e todo o resto sobre certas discussões envolvendo arte, cultura, estética, enfim, esse papo me interessa. E vai de encontro a coisas que eu tenho falado aqui, mas que vão para além só da treta comunistas versus sei lá quem, porque o que interessa mesmo aqui são concepções de mundo, que eu sempre tento mostrar aqui, que colidem, e inclusive para além da esfera comunista ou marxista, ou seja, são visões de mundo em disputa na sociedade e que eventualmente um determinado grupo, aqui no caso o marxismo, adota uma dessas visões. Deixa eu compartilhar então com vocês aqui a postagem, que eu acho que daí vocês vão entender melhor o que eu tô querendo falar. Tá aqui, ó, foi essa postagem aqui: a imaginação apocalíptica como a indústria cultural diminui nossa sensibilidade com as catástrofes, de Bruna de la Torre. Essa é a postagem, tá? Eu vou pegar aqui as premissas iniciais, né? O apocalipse está por toda parte, no cinema, na literatura, nos videogames, blá, 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 nos museus. Mais do que um tema, o apocalipse constitui uma maneira de experimentar o mundo ou de imaginá-lo. E aí não se trata do conjunto de ideias ou de comportamentos que marcam uma época apenas, mas de algo que configura e conforma. A catástrofe não é uma exceção, mas a própria dinâmica e reprodução do capitalismo hoje. Por séculos, o apocalipse tem sido um objeto privilegiado da estética. Hoje, no entanto, o apocalipse se tornou uma espécie de consenso cultural, especialmente no âmbito da indústria cultural. Chegamos a um ponto em que não se trata de dizer que imaginar o fim do mundo é mais fácil do que conceber o fim do capitalismo. Ao contrário, imaginar o fim do mundo nunca foi tão fã. O apocalipse fascina. Aqui tem uma retomada, eu vou pular um pouco essa parte. Quem quiser depois confere lá o texto. Aqui tem um panorama sobre isso, mas eu quero ir mais na conclusão aqui. Eu vou pegar aqui dos anos 80 em diante. Na década de 80, os filmes Mad Max conjuravam a distopia da crise ecológica, enquanto Blade Runner, Exterminador do Futuro, exprimiam a perda de memória histórica, colapso urbano, a emergência de novas grandes corporações e a aniquilação do indivíduo sob o neoliberalismo. Nos anos 90, com o boom do dot.com, inundaram a indústria cultural com as distopias digitais e de vigilância. E desde a crise de 2008 até aqui, temos visto crescer o gênero apocalíptico da indústria cultural, que combina todas as tendências. Um desastre cada vez não é mais suficiente. São pandemias ou desastres naturais, tecnológicos, ou produzem zumbis, monstros, máquinas que dominam as pessoas. A manutenção dos desastres só cresce e a indústria cultural é uma de suas principais profetas. O apocalipse é o seu grande tropo hoje. Os filmes e as séries da indústria cultural, que antes sustentavam décadas de interesse, hoje são, em sua esmagadora maioria, tão descartáveis quanto as quinquilharias que caracterizam o estágio atual do capitalismo. Essa afirmação já começa a ficar problemática. Tipo, porque assim, ó, tem aqui, isso aqui é um viés de confirmação muito complicado. Eu vou continuar aqui. Isso nem é o principal problema, mas eu vi isso aqui agora, já vale a pena de comentar. Volta e meia, alguém me pergunta assim: Link, uma pergunta que ela sempre tem a mesma forma. Eu vou pegar o exemplo mais recente que eu lembro. Acho que até foi o Luiz Ofélio que perguntou: Link, por que tu acha que o cinema argentino é melhor que o cinema brasileiro? E eu respondi: o cinema argentino não é melhor que o cinema brasileiro. Talvez não se case também nem dizer que seja pior. Só que é o seguinte: quando a gente tem acesso ao que vem da Argentina para nós, ela já vem, esses filmes já vêm filtrados. Ou seja, se faz muito filme na Argentina, mas chegam para nós os que já passaram por um certo crivo crítico, um certo crivo popular. Então aí só vem o que já é muito bom. É a mesma coisa para um estrangeiro tendo acesso ao cinema brasileiro. O cara provavelmente vai se encantar com o cinema brasileiro, vai pensar que todos os filmes brasileiros são ótimos. Não são todos. Aliás, é sempre uma minoria em qualquer mercado. Sempre vai ser uma minoria os filmes que são realmente excelentes. Mas tem um filtro. E esse filtro, além de ser espacial, ele também é temporal. A gente às vezes tem uma certa sensação que o cinema dos anos 60, que o cinema dos anos 50, que o cinema... os filmes eram muito melhores. A gente realmente acredita que os filmes eram muito, muito, muito melhores. Eu até confesso que até eu fraquejo nesse raciocínio, porque de fato, por exemplo, o cinema dos anos 60 é um troço absurdo. Só que também são filmes que passaram por um crivo. Eles resistiram ao tempo, tá ligado? Teve muita merda que saiu naquela época que a gente nem viu, tá entendendo? Assim, teve muito filme ruim que ninguém mais falou. Esses filmes a gente nem sabe mais da existência deles. Óbvio que foram ficando no imaginário popular aqueles que, por algum critério, ou às vezes o critério também pode ser um produtor com dinheiro que conseguiu manter o filme circulando. Esse é um critério também. Mas o que aconteceu foram que aqueles filmes que, por algum motivo, resistiram ao tempo, são filmes que
no geral, são filmes muito bons. Inclusive, ajudou eles a resistir ao tempo o fato deles serem muito bons. E aí a gente tem a sensação de que, nossa, antes tudo era melhor. Que hoje os filmes são mais descartáveis, que hoje os filmes são mais esquecíveis. Eu fiz o vídeo aqui, eu comentei muito isso no vídeo que eu fiz aqui sobre o Enigma do Outro Mundo. Filme esse que era um filme B, saiu no mesmo ano do ET. ET ainda é lembrado também, mas a gente fala muito mais hoje do Enigma do Outro Mundo. Certos filmes B, lembrando que filme B era aqueles filmes que passavam junto com um filme mainstream, um filme mais apelativo, muitos desses filmes B resistiram ao tempo, às vezes mais do que o filme mainstream, mais do que o filme A. Então o que eu quero dizer é o seguinte, olhar para o dia de hoje e dizer assim, hoje tá mais descartável do que nunca, porque não sei o que... Cara, eu sempre sou um pouco meio papo de velho, sabe? Assim, com todo respeito, não sei nem como é que é a pessoa que escreveu, às vezes é uma moça jovem, mas assim, me sou um papo, é incorporar aquele papo assim do tio nostálgico, sabe? Eu já cansei de dizer assim, quanto que hoje o tio Reaça escuta Guns N' Roses, daqui a um pouco tempo o tio Reaça vai falar, bom mesmo era no meu tempo quando tinha o BTS. Porra, BTS sim, BTS era bom, agora depois fudeu, acabou. Então assim, já começa por aí, eu acho complicado esse raciocínio, mas nem é o principal problema aqui do texto, tá? Eu quero pegar mais um debate a partir dele. Será que essa sensibilidade apocalíptica não está funcionando como um exercício de preparacionismo psíquico em massa para a catástrofe? Hoje não, né? Hoje. Hoje, olha-se para a destruição de Gaza, para a aniquilação de sua população, com a mesma distância apática com a qual se assiste a um filme de zumbi. A televisão ou o cinema, como meios, não são culpados por isso. A indústria cultural, como forma social cultural capitalista, sim. A sensibilidade apocalíptica da indústria cultural é uma resposta estética e política reacionária que repõe o tempo de esperar o tempo do fim. Esses filmes cultivam um caráter estacionário, uma espécie de novo realismo apocalíptico que não projeta futuro algum. A alegoria do zumbi nunca foi tão verdadeira e ao mesmo tempo tão clichê. A cultura cada vez mais é a mímesis do que está morto, um invólucro sem consciência do que nos persegue em todos os lugares e nos devora. Esse texto, ele está muito bem escrito, mas eu acho que ele está sofrendo, e aí entra uma discussão que eu sempre trago aqui, que é o quanto que marxistas em geral são ruins para discutir essas questões, porque eles, de novo, tô buscando ser respeitoso no debate, não tô fazendo provocação boba. Assim, é um raciocínio sempre que é aquela coisa de caçapa viciada de mesa de sinuca, tá ligado? Assim, tipo, você pode bater a bola em qualquer lugar, você vai cair no mesmo buraco, porque a mesa tá viciada, tá desnivelada. Isso aqui, esse raciocínio aqui, cara, é o mesmo raciocínio do George Lukács, que é o principal pensador de arte e estética da teoria marxista, e que aparece num texto dele como Narrar ou Descrever, que é um texto que vai dizer que histórias que descrevem as coisas, elas são ruins, porque entre narrar ou descrever, melhor é narrar, porque narrar coloca um protagonismo do homem em transformação no mundo, enquanto que descrever é uma atitude passiva perante a realidade. Eu já cansei de falar aqui que esse raciocínio do Lukács é furado, mas ele é muito influente, muito influente. Por que ele é furado? Porque, cara, descrever, irmão, quando você precisa inventar, você precisa ter um vocabulário para descrever coisas, primeiro, isso já é um desafio imenso, sabe? Encontrar palavras, encontrar as melhores palavras para falar da realidade, isso também é algo muito ativo, não tem nada de passivo nisso, irmão. Aliás, às vezes a coisa mais passiva do mundo é você contar pela 25ª vez a narrativa do herói. Isso sim, às vezes é a coisa mais Ctrl-C, Ctrl-V possível. Agora você descrever, você estar atento, você estar com a sua percepção aguçada, você ter um olhar sensível perante o mundo e buscar as palavras, aquelas que poeticamente conseguem melhor dar forma a esse mundo que você vê. Esse mundo pode ser um mundo real, pode ser um mundo ficcional, não importa. Pô, isso vai dizer que isso não é uma força, que isso não tem uma potência poética e tal. Então, assim, tem uma coisa que atravessa, e aí por isso que eu falo assim, toda vez que você vê uma crítica marxista da arte, ela sempre vai cair nesse buraco. Ela sempre vai cair nesse mesmo buraco. E que é o mesmo buraco, indo mais longe, de um platonismo. Isso é Platão, cara. Isso é uma visão meio superficial de um platonismo, que, lembrando, Platão, no livro A República, deixa bem claro, né, que não existe o conceito de arte. O conceito de arte é um conceito moderno, né? Ele não está falando a palavra arte, mas eu vou fazer essa anacronia aqui só para ficar claro. Platão vai dizer, arte, ela tem dois problemas. Ela tem o problema de origem, ou seja, a arte, ela é uma cópia da cópia, né? Ou seja, tem aquela metafísica do Platão, né? Existe o mundo das ideias, né? E existe o mundo das cópias. Nós somos cópias das ideias, ou seja, nós correspondemos a ideais. Por isso que a gente fala, eu não sou tão corajoso como eu queria ser, eu não sou tão bonito como eu poderia ser, eu não tenho a piroca grande como eu queria ter. E aí, como nós somos cópias dos ideais, a arte seria a cópia da cópia. Então é uma espécie de xerox do xerox de baixa qualidade. Portanto, ela tem um problema de origem, certo? Ela é falsa, ela é um distanciamento desses ideais, e ao mesmo tempo ela tem um problema de destinação. Ou seja, ao mesmo tempo que se distancia dos ideais, se torna para nós muitas vezes a referência desses mesmos ideais. Então, como ela está distante desses ideais, ela é uma referência que nos engana. Então, basicamente, o Platão estava falando na República,
há 2.300 anos mais ou menos, ele estava falando das fake news, estava falando de fake news, ou seja, a gente vai acreditando nessas imagens, a gente vai acreditando que isso faz sentido, a gente vai acreditando que isso corresponde, ele tá falando do ideal, mas a gente pode aqui adaptar pro real, fazer que nem o Baudrillard vai fazer um pouco essa transição, assim, de pensar esse mesmo uma lógica platônica, só que trocando o ideal pelo real. Então só estou comentando que esse pensamento tá lá, só que eu já comentei, para quem já acompanha aqui o canal faz tempo, que um cara aqui que se contrapõe a isso vai ser Aristóteles, que foi aluno do Platão, e que vai dizer, olha, não é por aí, né, existe uma catarse na arte que não tem a ver com ela ser falsa. Isso é uma bobagem. Demandar da arte falsidade é tosco, porque a arte é falsa mesmo. Ela é uma potência do falso, né? Para puxar um filósofo mais recente que é o Deleuze. Então, assim, o que quer dizer é o seguinte, por isso que Aristóteles vai pensar o conceito de catarse, que tem a ver com a maneira como nós emocionalmente, sensivelmente processamos o mundo a partir do contato com a arte, né? Processamos, inclusive, nós mesmos, né? Processamos nossos sentimentos, nossas emoções. Tem a questão do conceito de verossimilhança, que é muito importante. Verossimilhança é algo que está entre a verdade e a mentira, né? Portanto, é uma semelhança de verdade, que isso é um recurso poético da arte. Então, assim, eu tô puxando isso tudo porque, né, vamos lá. O Alessandro fez um vídeo resposta a essa postagem aqui da Boitempo. Agora eu tava vendo aqui nos comentários, ele já arranjou confusão aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dizer que Frankenstein, Drácula e King Kong são narrativas apocalípticas é a análise mais rasa e alienada dos movimentos de ficção especulativa que eu já encontrei. No mais, distopias são narrativas revolucionárias, movimentos como cyberpunk são criados como resposta pessimista ao capitalismo. Esse texto é uma farofa, porra, mas também, né, o Ali também é brabo, de quem lê muito sobre política e nada sobre ficção. Deixa eu pegar o vídeo dele aqui então agora. Qualidade de esquerda mais graduada, mais reconhecida no país, vacila pra caramba, de dar profundidade para as discussões da cultura pop. E pior, demoniza. Essa postagem aqui da Boitempo, por exemplo, praticamente emula aquele argumento que a gente escutou na década de 90 quando surgiu o Mortal Kombat, né? Se vocês ficarem tendo contato com imagens monstruosas, imagens de violência, vocês vão se tornar violentos e a sociedade vai se tornar uma sociedade corrompida pelas imagens de agressão. Isso aqui, galera, não desmerecendo Platão, que é um filósofo muito mais denso que isso, mas isso é um platonismo vulgar, entende? Isso é que o Ale tá justamente acusando, entende? Assim, se você vai ver coisas violentas, você vai ficar violento, né? Por exemplo, eu mesmo, que cresci jogando Mortal Kombat, eu fiz muito Fatality andando na rua, né? Nossa, eu faço muito Fatality até hoje, né? Passou por mim, teve um Brutality. Mas enfim, essa ideia de que se você consome filme de guerra, você vai, sei lá, fazer guerra. Se você consome muita putaria, porque você vai virar um tarado. Você consome, quer dizer, muita não, né? Porque quando é muito, daí se caracteriza como vício. Mas eu digo assim, você tem contato com isso, né? Você tem contato com essas obras. Sejam elas de violência, sejam elas de sexo, sejam elas de fantasia, seja, sei lá, cara, sei lá, a gente pode botar aqui qualquer gênero, subgênero e tal. Há muitas vezes um entendimento por parte de um platonismo vulgar que o contato com isso faz com que a gente reproduza esse comportamento ou internalize esse tipo de percepção de mundo, né? Por isso que daí tem essa resposta de um aristotelismo que também às vezes é vulgar dentro do debate público, né? Se vulgariza no sentido de se popularizar e se simplificar, que é de que não é por aí. Tanto que o que as evidências mostram é o contrário. A gente tem uma série de produções super complexas, né? Tipo, sei lá, lembra quando saiu o filme do Coringa? Que o pessoal falou que a partir do filme do Coringa ia ser um desastre, porque ia acontecer terrorismo, não sei o que, não aconteceu nada. Antes do filme sair, o pessoal já estava anunciando que isso ia acontecer. Então, assim, seria mais ou menos esse tipo de concepção, assim, de que filmes, quadrinhos, games, sei lá, não sei o que, eles são muito perigosos pelas suas influências e, portanto, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente está vendo ali. O pessoal gosta de John Wick e vai sair dando tiro. Só que assim, eu só já quero fazer um adendo, porque eu já fiz vídeo aqui explicando, não há uma resolução clara, até hoje. Eu vejo apenas linha teórica, eu nunca vi uma evidência concreta de quem é que tá certo. Então eu até tô botando o benefício da dúvida para aquela afirmação ali que tava ali na Boitempo. Quem é que tá certo? Platão ou Aristóteles? Quem é que tá certo? A gente reproduz comportamentos, a gente é influenciado, a arte nos leva a enganos cognitivos de mundo, ou ela tá ali justamente para processar, para que a gente, por meio da catarse, eu já expliquei aqui qual é o conceito de catarse. Catarse é difícil pra cacete conceituar. O melhor conceito que eu já achei, eu já falei aqui, é tomar banho com água de chuca. É o melhor conceito que uma vez surgiu aqui no chat, eu achei ótimo. O melhor conceito pra catarse é tomar banho de chuca. Você processa os seus sentimentos, a sua violência, o seu tesão, um monte de coisa. Você processa esse negócio que deixa você, sei lá, você tá o dia inteiro escutando o patrão te mandar tomar no cu, tratando mal, você tá numa pilha que se tu não processar aquilo, tu vai descer o sarrafo em casa, e tem estudos que mostram justamente isso. Aí você vai lá ver um filme onde tem uma catarse do John Wick e de alguma maneira aquilo te ajuda a processar. Tá ligado? A gente teve uma evidência recente que foi na pandemia, quando parou de ter jogo de futebol e, claro, que tinha outros fatores, né? A própria pandemia, as pessoas trancadas, então era difícil filtrar. Teve
pesquisas que procuraram mostrar essa correlação entre quando você acaba o jogo de futebol, muitas vezes você tem um aumento de violência doméstica. Então, o futebol, por exemplo, também ocupa muito esse espaço, etc. Então, assim, a catarse, dentro de um aristotelismo mais vulgar, vai dizer o seguinte: é terapêutico. Basicamente é isso, é terapêutico. A gente não é que a gente vai virar aquilo que a gente está vendo. Pelo contrário, a gente está descarregando a partir daquilo que a gente está vendo. É ali que a gente está processando. Pior é quando a gente não tem esse espaço de processamento. Quando a gente não tem esse espaço de descarga dessas emoções que a gente carrega. Aí que é pior. Por isso que é uma coisa que é oposto uma à outra. Enquanto que pegando o exemplo do Mortal Kombat, que foi aqui que o Ale trouxe. Um platonismo vulgar vai dizer: você joga Mortal Kombat, você está se anestesiando perante uma violência grotesca e babá, e você está banalizando a violência na sua vida. Um aristotelismo vulgar vai dizer assim: não, você está justamente garantindo com isso que a maior probabilidade é que você depois não faça nada disso, porque ali você larga toda a sua raiva, ali você, todas essas nossas fantasias violentas, e todos nós temos fantasias violentas, né, nos sentidos mais amplos, essas fantasias violentas você processa ali. Inclusive, engraçado, até tem aquele teatrólogo Bertolt Brecht que vai justamente ir contra a catarse, mas mantendo o argumento do Aristóteles, né, que ele vai dizer: olha, eu não quero que as pessoas processem a sua revolta nas minhas peças, porque se elas saírem de lá devidamente pilhadas, você tem uma revolução, né? Era a ideia do Brecht. Então, até mesmo dentro de grandes artistas que foram de esquerda, que foram marxistas, tu tem às vezes uma polêmica, tá certo? Bom, seguindo aqui o vídeo. Como se a gente não tivesse contato com essas imagens diariamente através dos jornais. Como se essas imagens também não tivessem filmes realistas, como Tropa de Elite, como Cangaço Novo, ou a ficção especulativa que é demonizada. Notar que essa autora aqui, ela achatou mesmo assim 3 grandes alegorias do mundo, que é o King Kong, Frankenstein e o Drácula, transformando apenas expressões apocalípticas. São monstros. Se você ficar lendo sobre monstros, você vai se tornar um também. A gente escutou muito isso com os quadrinhos da década de 50, depois com os videogames, e esse discurso se mantém ainda no viés da esquerda. Aliás, isso é um detalhe histórico importante. Nos anos 50, muito de quem bateu nos quadrinhos foram os comunistas, tá? Em alianças bem esquisitas, muitas vezes com os setores mais reacionários da Igreja Católica, tá? Na França também foi bem visível. Na França houve uma aliança entre os comunistas e os católicos de direita no combate aos quadrinhos. Isso também aconteceu em outros lugares do mundo. Apesar dos dois lados terem motivos diferentes, né, para combater quadrinhos, muitas vezes por parte dos católicos, o argumento... Os católicos e conservadores como um todo, né? O argumento era de que os quadrinhos traziam valores que pervertiam, né? Era, assim, eles pervertiam a infância, etc. A gente estava falando das revistas em quadrinhos dos anos 50 quando teve as campanhas anti-quadrinhos, né? Eles eram corruptores da infância, vamos dizer assim. E já os comunistas, né, fora dos Estados Unidos, no caso, o argumento deles era de que os quadrinhos americanos era só veiculação de ideologia burguesa, etc. Então, os dois grupos querendo se livrar de revista em quadrinhos, houve alianças, né? Houve alianças na época. Isso no caso francês, eu puxei a França porque a França é um lugar interessante, porque quando depois vem uma segunda geração, agora a gente já está nos anos 60, quando vem uma segunda geração, aí há uma mudança de entendimento, né? Ali é uma espécie de meia-culpa, e aí tu começa a ter partidos, o Partido Comunista Francês, por exemplo, começa a financiar a história em quadrinho a partir dos anos... isso já... acho que já é 70 já, final de 60, início de 70, já começa a financiar a história em quadrinho. Depois até uma mudança de postura. Mas ali nos anos 50, isso aconteceu. Isso aconteceu, inclusive, um livro que o pessoal até hoje acha muito bom, eu acho muito meia boca aquele livro, que é o Para Ler Pato Donald. Você já deve ter esbarrado, quem fez curso de comunicação e tal, já deve ter esbarrado com esse livro na biblioteca. É um livro dos chilenos Ariel Dorfman e... Matelar, eu nunca... Peraí, deixa eu pegar o nome certinho. Esse livro, deixa eu mostrar a imagem aqui pra vocês. Esse livro aqui é um clássico, né, dos estudos de quadrinhos, mas um clássico também, às vezes, um clássico muitas vezes é criticado, né? Devidamente criticado, porque ele tem uma série de problemas, esse livro, na verdade. O livro que eu tô falando é esse aqui, ó, galera. Ariel Dorfman e Armand Matelar. Esse livro aqui, Para Ler o Pato Donald, foi um livro, ele é de que ano certinho? 70 e alguma coisa? 71. E esse livro aqui, ele vai muito nessa linha, assim, de mostrar o quanto que os Estados Unidos usa os quadrinhos Disney para exportar uma ideologia do American Way of Life e tal. E ok, isso aí não tá errado mesmo, isso aí tá certo. Só que, por exemplo, esse livro ele já recebia críticas na época porque ele tinha uma certa seletividade, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que escorria por uma certa ambiguidade do que eles queriam apontar, eles deixaram de fora. Eles não comentam no livro, eles nem falam. Eu já falei disso no vídeo que eu fiz sobre o Pateta, que é um dos vídeos mais assistidos da história do canal. Por exemplo, o Pateta é um personagem que desde os anos 50 ele é mostrado como um personagem crítico dos Estados Unidos. Inclusive até porque, por exemplo, as animações do Pateta dos anos 50 era feito por uma galera de esquerda. O Disney, o Walt Disney aqui tinha um comportamento que foi parecido com o Roberto Marinho da Globo durante a ditadura
ditadura. Eu sei do tipo, aí está tendo um movimento anticomunista e tal, deixa que eu cuide desses caras aqui, porque eles são talentosos. Tem uns caras aqui que é talentoso. Então, assim, o Disney ficava meio que de... Ao mesmo tempo que ele protegia, né, vamos dizer assim, muitas aspas, ele também... Isso é uma garantia que ele tinha de poder explorar, porque o cara tava na mão dele. Então, assim, tu teve muitos artistas de esquerda que foram trabalhar pro Walt Disney. E esses caras, alguns foram grevistas muito fervorosos, que o Disney depois... Inclusive, teve alguns que até era engraçado, porque o Disney demitia, mas aqueles caras faziam falta, porque eram grandes animadores, depois reencontratava, depois o cara fazia uma greve de novo, o Disney demitia de novo e assim ia. Mas enfim, o ponto é que o Pateta, desde os anos 50, é um personagem que aparece como aquele que tá ali pra criticar. O Pateta é o cidadão americano. O cidadão americano é patético. Essa capacidade que a arte tem de evocar e de produzir sensações diferentes e de conseguir colocar e de conseguir ir para além de qualquer tipo de expectativa de um panfleto, ou seja, a arte ela joga para vários lados ao mesmo tempo, as pessoas pegam diferentes sentidos, às vezes um negócio que foi pensado para ser assim tem um efeito assado, tá ligado? Esse tipo de coisa que é estudado e que tem evidências muito claras sobre isso, isso quando você tem um programa político muito fechado, você joga meio que fora, porque você quer provar que aquela obra, né, se ela diz A, o efeito dela é A. Pronto, entendeu? Uma coisa muito direta, assim, muito direta. Você quer mostrar que assim, o resultado é esse. E quando eu falo que tem evidências muito claras, eu sempre fico pensando, assim, por exemplo, o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite, o Zé Padilha jura de pé junto que a intenção era criticar o BOPE. Porra, o filme, todo mundo que olha o filme tem com a sensação que ovaciona. O Justiceiro, o personagem Justiceiro, com essa camisa de caveira. O criador do Justiceiro entende que ele é um psicopata maluco. Um monte de autores que passaram pelo Justiceiro sempre quiseram deixar ele claro como um psicopata maluco. E a galera gosta. A galera compra a camisa do Justiceiro na Renner, até pouco tempo atrás. Tá entendendo? O controle disso é muito vago, cara. O controle disso é muito vago. Alguns vão dizer assim, mas é porque daí a semiótica do negócio falhou, né? Ou seja, na hora dos criadores ali, eles deram margem para isso. Concordo. Mas assim, ao mesmo tempo, às vezes, até porque quando a gente está produzindo alguma coisa, você tem a contribuição de muitas outras pessoas, às vezes um elemento que era menor na história se destacou. Por exemplo, eu tô fazendo um roteiro, eu terminei o roteiro, vou gravar amanhã um vídeo sobre Silent Hill 2. Silent Hill 2, todo mundo, quem já conhece a história, sabe que tem toda uma discussão dentro da comunidade de que Silent Hill 2, ele é... sobre frustração sexual. E aí, recentemente, pessoas envolvidas na equipe, no desenvolvimento do Silent Hill, falou, mas a gente não pensou isso. Só que muita gente que assiste pensa, muita gente que joga, né, pensa isso. E aí você pode discutir, onde é que tá o problema? O problema é só da comunidade, dos gamers que ficam vendo coisa. Mas a obra também dá margem pra isso, né? Enfermeiras mega gostosas, monstros onde no lugar das genitálias tem bocas, e etc, etc. Então, assim, você dá margem pra isso, né? Quando lá o primeiro encontro lá com o Pyramid Head, lá com os manequins, ele parece que tá a imagem é sugestiva, né? Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, esses sentidos que vão derivando não isenta as obras de terem dado margem para isso, mas o ponto que eu tô querendo apontar, é ótimo, né? O ponto que eu tô querendo evidenciar é que toda obra dá margem, mais ou menos, saca? Até mesmo panfleto político, cara, o panfleto político é uma obra que é feita para não dar margem. Outro exemplo de obra que é feita para não dar margem, comercial, você tem que consumir o produto. O comercial, ele tá ali para te vender um produto. Na verdade, um comercial serve para te vender desejo, né? Desejo de ter o produto. Mesmo nesses casos, você abre margem. A gente tem histórias, a gente tem muitas histórias de comerciais que teve um efeito completamente oposto do que se queria, né? Eu já contei aqui pra vocês um que é muito emblemático em curso de publicidade, que foi aquele do inseticida, que fizeram os insetos de uma animação fofinha, e aí depois o cara vai lá e matava os insetos com inseticida, as pessoas olhavam e tinham empatia pelos insetos. Por isso que depois eles passaram a fazer a animação de barata, de mosquito, como se fosse a imagem de um bandido, e por sua vez era a família que estava sendo invadida e tal, porque daí não tinha mais tanta essa sensação de empatia, né? Que daí era uma ameaça, e daí o inseticida tá lá pra proteger a família, como se fosse a arma da família. Tá? Mas notem que até mesmo em mundos onde não deve ter essa margem, o caso de panfletos políticos é a mesma coisa, tem margem, tanto que as pessoas até hoje discutem sentido sobre determinados panfletos, sobre determinadas... o Manifesto Comunista, por exemplo. Você tem margens de entendimento nele, até hoje. Então esse é um ponto importante aqui. Mas vamos seguir. Por sorte, tem algumas pessoas dessa intelectualidade que realmente compreendem que o mundo não é dividido entre distopias fascistas e utopias marxistas. Vocês escutem meu amigo Sérgio Abrantes. Olha, eu acho que a distopia não tem ideologia, porque já teve distopias fascistas e já teve distopias progressistas. O H.G. Wells, por exemplo, já escreveu coisas muito progressistas, né? Ele era parte do grupo de socialistas fabiano. O George Orwell escreveu sempre contra a tirania. Então, eu acho que a questão fundamental da distopia é se ela mostra caminhos.
E o que é a distopia? No fundo, a distopia é apenas mostrar um mundo pior do que o que existe, mas que pode ser resultante das escolhas que a gente faz no mundo em que estamos vivendo, e mostra uma fabula de tal forma que se possa ter uma noção de como seria ruim chegar àquele ponto. Então, no fundo, a distopia é a respeito da esperança, ou de não chegar à utopia ou de se livrar dela. Agora que você já entendeu que existe um pouco mais de profundidade, que existe um pouco mais de discurso dentro da cultura pop, a gente pode começar a discutir sobre como ela também pode ser importante para propagar os nossos ideais e se conectar com toda essa juventude que está cada vez consumindo mais cultura pop internacional e que deveria estar consumindo a feita por autores, escritores, roteiristas e produtores brasileiros. Tem um lugar. Aqui tem uma coisa que é importante, que está nas entrelinhas, que alguém não vai pegar, é que o Alessandro é escritor, né? E uma coisa que ele já várias vezes comentou comigo é que toda vez que alguém no Brasil, seja pelo motivo que for, demoniza a ficção científica, fica cada vez mais difícil para quem é brasileiro. E fica cada vez mais fácil para quem é gringo. Porque, como aquilo é mal visto, você vai criando algum tipo de problema, as distopias é uma preparação apenas por uma catástrofe, não tem ali um viés revolucionário, ou que não tem um apontamento em relação a uma saída para esse futuro, e não sei o que. Você cria isso, a maioria das pessoas está pouco se fudendo para esse tipo de reflexão, só que isso muitas vezes chega nas editoras, isso chega em quem no Brasil viabiliza esse tipo de coisa, às vezes até por lógicas de constrangimento moral, você vai criando constrangimento moral, e aí, no final das contas, artistas brasileiros de ficção científica vão perdendo algumas oportunidades, e a gringa segue rolando, e segue entrando e atochando a gente de bunda. Sobre essa controvérsia, eu acho que o que ela é produtiva, para além da treta, é entender que, por exemplo, vamos agora pensar distopia. Reparem que não é por acaso que teve isso no blog da Boitempo. Recentemente teve uma fala do Ian Neves no finado podcast Desencontros, onde ele disse a mesma coisa, tá? Isso é uma coisa recorrente. Que eu já falei, isso é caçapa viciada. Isso já apareceu, isso aparece lá atrás no Lukács, ele falando. E olha que o Lukács é um grande pensador, mas nem sempre ele acertou. Isso na Raro de Escrever é um exemplo de um erro histórico dele, esse texto na Raro de Escrever. Porque é sempre essa ideia de assim, não apontou caminho, ou seja, basicamente o seguinte: não trouxe o programa comunista? Escutei isso. Não trouxe um programa? Não apresentou o programa? Então, é que nem às vezes o pessoal chega aqui pra mim falar, Link, tu critica, mas eu quero ver tu trazer uma solução e não sei o que. Sendo que muitas vezes a crítica, ela tá justamente ali, no caso da distopia, muitas vezes ela tá ali também por um procedimento crítico, ela tá ali justamente para dizer, olha, esse curso de ação, ele precisa estancar. Precisamos sabotá-lo. Precisa, que nem o sabote dos anarquistas que jogavam sabote é sapato. Você jogava nas fábricas, parava a fábrica e daí eles se mobilizavam. Ou seja, a gente precisa parar a engrenagem. Aqui não é o espaço do programa, aqui é o espaço da sensibilização. A distopia muito tá ali para dizer, olha, o papel da distopia tá muito ali para dizer o seguinte: é bom que você esteja sensível pro curso de coisas que está acontecendo, porque vai dar nisso, porque vai descambar nisso. Ora, você não vê nisso um potencial de mudança, cara? Potencial de mudança, sempre essa coisa estreita, não, tem que ser o programinha do que eu acredito, da salvação vermelha da igreja dos últimos dias, sempre tem que ser isso, sabe? Por isso que não é à toa que depois no passado, volta e meia, essa galera se junta com a igreja, cara. É uma visão estreita, irmão. É uma visão muito estreita isso, sabe? Se não traz o caminho, a verdade e a vida, que inclusive restrito ao que esse grupo acredita, aí então não dá. Aí e veja, eu concordo, eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando o quanto que essa profusão de distopias que a gente tem ultimamente, ela pode estar tendo um efeito contrário, que é de nos insensibilizar pro mais completo horror. Eu já falei isso, eu tive até um encontro com o pessoal do canal Central Pandora, a gente falou sobre isso, por isso que eu dou o braço a torcer em partes pro texto ali da Boitempo. Eu acho que tem um fator ali que eu acho que é importante se considerar, que não é bem exatamente da maneira como está sendo conduzido. Eu esqueci o nome da autora, eu tô falando do Boitempo, mas eu queria falar o nome dela, Bruna de la Torre, o texto ali da Bruna. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a questão é outra. No caso desse excesso de distopias, ano passado teve que trocentas, esse ano tá menos. Ano passado teve muita distopia inundando o mercado. Um dos motivos que a gente até comentou, né, eu e o pessoal do Central Pandora, a gente comentou sobre isso, um dos efeitos disso é que, em vez de nos colocar uma certa sensação de, olha, é bom te parar o curso das coisas, porque senão vai acabar assim, ela começa a colocar uma situação de, eu preciso garantir o meu conforto, porque senão eu vou acabar que nem aqueles caras ali, tá entendendo? Ele começa a ter um efeito que é de que, por um lado, você diz assim, ainda bem que eu não tô fudido desse jeito, e você também pensa, preciso garantir um modo de não acabar ficando fudido que nem desse jeito. Ou seja, você não tem um potencial de mudança coletivo, e sim um potencial
potencial de mudança individual, vamos dizer assim. Também a outra coisa a se considerar até que ponto essas distopias muitas vezes caem apenas no nosso sadismo, que todos nós temos, de ficar vendo pessoas se fudendo num contexto horroroso, né? Eu vejo isso muito, toda uma fetichização que há em cima do Fallout, né? O pessoal tá sempre querendo ver qual dos... Como é que é o nome lá? Aqueles bunkers lá das empresas, qual que teve o projeto mais horroroso possível, né? Então, assim, eu vejo que existe esse aspecto. Só que, assim, isso não é um problema exclusivo das distopias, gêneros e subgêneros como um todo. Eles estão também em aberto enquanto disputa de sentido, enquanto disputa até mesmo de ação a partir dele. E isso não tira o potencial da distopia, tá ligado? O potencial ainda tá lá. É o Waltz, isso. Então, assim, para tentar fortalecer meu argumento e tentar aqui meio que até conciliar o debate. Eu acho que tem aí um platonismo e um aristotelismo de fundo, um platonismo que depois vai se atualizar num jeito meio lukácsiano de ver as coisas. Dou o braço a torcer pro texto ali da Bruna, de que de fato a gente tem hoje muitas distopias e que elas, talvez por uma espécie de banalização, elas estejam não tendo o efeito que elas teriam, um efeito de contestação, ok, isso acho que é discutível, acho que é bem discutível sim. Só que por outro lado, a coisa acaba muitas vezes escorregando, e foi isso que o Alessandro procurou mostrar, acaba escorregando por uma visão muito simplista de causa e efeito da arte e de ficar demandando por parte da arte que esse potencial de mudança que toda arte traz tem que ser uma coisa muito mais programática, direta, apontada para uma ação direta, etc, etc. Sendo que não necessariamente, e nem por isso uma arte é menor por causa disso. Isso que é complicado, e não é à toa que depois, por exemplo, a União Soviética, você teve aquele desastre que foi o realismo socialista, porque é uma visão sempre jogada, existe uma tendência dentro, principalmente do marxismo-leninismo, existe uma tendência muito grande de querer fazer centralismo democrático com cultura e arte. E isso acaba descambando muitas vezes em dirigismo cultural, que foi o caso do realismo socialista. Ou seja, as coisas elas têm que ter uma espécie, elas têm que corroborar com uma certa concepção, um certo programa de mundo. E com isso, cara, você vai restringindo, você vai limitando e meio que vai demonizando tudo aquilo que tá fora daquele escopo, tá ligado? E aí, claro, né? Mas só que tem um detalhe que eu acho engraçado, que é o seguinte: o companheiro ali que o Ale chamou, esqueci o nome dele, ele citou George Orwell, e aí, claro, né? Citou George Orwell, eu sei que essa mesma galera vai dizer, mas George Orwell não tem nada a ver. Porque George Orwell foi financiado pela CIA, não sei o quê, citou Socialismo Fabiano, do H.G. Wells. Não, porque também não é nada a ver, né? Entendi. Não é à toa que agora recentemente o PSTU foi o PSTU, né, que rompeu, vai ser mais um partido. Não é à toa que esses caras estão sempre criando, e junta dois comunistas, sai 3 partidos. É uma capacidade muito pequena de ser flexível, de incorporar o contraditório, de incorporar perspectivas diferentes, de entender que a vida, que potência, que isso tudo, ela tem diferentes expressões, tá ligado? É uma dificuldade imensa. Então, como é tudo muito inflexível, puxou um pouquinho pro cá, separa, né? Então, e com isso tu vai criando uma espécie de territorialização do grande expurgo, né? Então, assim, a George Orwell não conta, H.G. Wells não conta, não sei o que, o link não conta, também tá falando isso, não deve contar, não sei o que. E no final dos contos, quem é que conta? Fulano não conta, quem é que conta? Quem conta aquele partideco com 5, 6 integrantes. Eu sou um patriota, não vale. Mas enfim, eu acho que apesar da treta, e as pessoas vão ver muito a treta, mas eu acho que essa conversa é muito boa. Eu acho que ela é muito boa pra gente tentar, eu sei que eu sou só um grão de areia no deserto, mas de tentar fazer com que os colegas, amigos que não são adversários meus, os colegas marxistas, todos nós somos leitores de Marx, que entendam, pelo amor de Deus, que a arte, ela é potente, cara. Ela é potente. E ela tem sentidos amplos. O significante artístico, ele multiplica os seus significados. E qualquer pretensão de um afunilamento do sentido, buscando uma perspectiva revolucionária e não sei o que, só serve para empobrecer essa mesma arte, só serve para empobrecer, inclusive, a busca por alternativas. Porque muitas vezes a busca por alternativas, ela pode se concretizar por uma via poética. Não sei se vocês estão me entendendo. Às vezes uma abstração, papo reto, deixa eu falar de outra forma, ver se vocês me entendem. Às vezes uma abstração é muito mais poderosa em nos mobilizar, em nos unir, em fazer com que a gente se organize em torno de uma insatisfação, do que uma coisa muito concreta. Uma abstração tem, às vezes, a capacidade imensa de juntar pessoas. Estão entendendo? Basta ver o que a gente está vendo, uma série de protestos ao longo do tempo que vão pegando obras de arte, etc, e vão se utilizando. Abstrações conseguem unir pessoas, pro bem e pro mal. Abstrações conseguem unir. Mais do que muitas vezes, uma obra que é um programinha de como agir, em nome da mudança. Vocês estão entendendo? E isso é uma coisa que a Igreja Católica, por exemplo, aprendeu. A Contra-Reforma nada mais foi do que o entendimento de que uma maneira que você tem de sensibilizar as pessoas perante
A fé não se dá simplesmente com você ficar o tempo todo martelando nos ouvidos das pessoas qual é o caminho da salvação. E sim de você trazer imagens, de você trazer histórias, de você produzir, de você fazer poesia, seja ela nas palavras, seja ela nas imagens, que são capazes de sensibilizar as pessoas e trazer e circular afetos, circular abstrações que vão, em última instância, conciliar essas pessoas, aproximar elas para aquela determinada religião. Deixa eu comentar. A luta é também pelo simbólico. Isso aqui não é à toa, é só ver o formato escrito do Manifesto Comunista, que é bastante poético. E se a gente entra nessa, que distopia é só uma castração do imaginário, bicho, não se salva mais nada, né? E você cai também. Tudo é em nome da insatisfação, né? Só interessa o que aponta a alternativa, e que aponta a alternativa que eu entendo que tem que ser alternativa. Sei lá, eu acho que isso é uma visão muito estreita da arte, muito limitante de toda a potência que a arte tem e da sua capacidade de transformação na sociedade, que não é a partir de uma receita de ações, e sim a partir de uma sensibilização coletiva. A arte está aí para isso. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo e se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.